Olha só, um vídeo videado, legal. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje então, né, vou fazer aquele vídeo lá que eu tinha comentado, né, que o Sr. Rafael Hoffer ganhou lá a promoção. Eu vou lembrar disso pra sempre agora. Até perder a graça. Depois que perder a graça, eu vou continuar repetindo isso por mais uns 2 infinito e meio. Porque esse é meu tipinho. Mas, sem muitas delongas, vamos direto ao vídeo. O vídeo seria sobre uma questão a qual eu me encaixo muito bem. Porque eu acho que já deu pra notar, né, que às vezes assim, durante o vídeo eu tô desenvolvendo uma linha de raciocínio e de repente um skill e volto a falar sobre aquele assunto. Sim, o assunto desse vídeo vai se tratar exatamente sobre esta minha situação. E situação de muitos outros, óbvio, né? Porém, isso hoje em dia é um tanto quanto mais discutido e mais pesquisado, além de já termos muitas respostas sobre isto. Ele é mais pesquisado para trazer uma melhor qualidade de vida às pessoas portadoras desta condição, que seria o transtorno déficit de atenção, né, e hiperatividade, TDAH. Transtorno de déficit de atenção mais hiperatividade, que é algo que me acometeu durante toda a minha infanto-juventude e até nos dias de hoje ainda me acomete. Pois bem, o que acontece? A pessoa, eu vou falar no meu caso, tá ligado? Tipo, eu vou falar como isso me atinge. Eu, como pessoa com TDAH, tenho uma certa dificuldade de manter a concentração em uma determinada tarefa, principalmente quando ela se torna um pouco ociosa. Sim, ociosa, quando ela começa a ficar um bagulho chato de fazer também, né? Eu tenho muita dificuldade de manter atenção naquilo. Pois bem, qual o principal lugar, estabelecimento, né, em que uma pessoa pode ter essa ociosidade, vamos dizer, mesmo que erroneamente, esse sentimento de estar num negócio chato, num local como esse, olha, numa escola, né? Eu já estudei também, eu estudei 1 ano aí. Escola de ensino médio, né? João Correia, né? Isso aí, estudei aí. Porém, não foi aqui que aconteceu as minhas piores experiências com o TDAH. Foi na escola lá perto de casa, 2 quadras de casa. E por que eu digo as piores experiências? Porque assim, eu estava numa série bem baixa até, se eu não me engano, 5ª série, eu acho, 5º ano do 1º grau, né? E quase aconteceu uma merda ali. Os vídeos são frenéticos, é isso aí. Até quando eu quero trocar uma ideia mais a fundo, mais legal, acontece essas merdas. Mas então, e o que acontecia? Desde do pré, que é aquela sériezinhas que tem antes da primeira série, eu já demonstrava esse comportamento de não querer fazer o que a professora tia mandava, né? E o que acontecia? Eu já sabia fazer aquilo que ela pedia pra mim fazer. Então achava chato para um caramba. E não fazia. Fazia outras coisas. Eu tinha que estar em constante atividade, frenético. Porque senão ficava chato e eu buscava alguma coisa pra fazer. Lógico que naquela época, 1990 e poucos, as pessoas ainda não tinham um conhecimento tão aprofundado do TDAH. Apesar de já saberem que aquilo existia, né? Por isso tem casos na minha família de um parente
não muito próximo, mas no máximo que ele tem um segundo grau de parentesco comigo, o qual ele é bem mais velho do que eu, digamos assim, uns 10 anos mais velho do que eu, e isso pode parecer pouco, mas naquela época uma diferença de anos, assim, de 10 anos era considerável, né? 1990 e poucos, hoje uma diferença de 10 anos é praticamente um ano, né? Apesar das coisas evoluírem muito rápido, mas eu já estou perdendo o foco do assunto. Vejam só, isso é outra característica de um portador da síndrome. A pessoa tem tanta informação que ela quer falar ao mesmo tempo que ela se perde. Sim, exatamente, eu me perco nas palavras, mas para mim eu estou conseguindo transmitir para vocês o que eu quero falar. Estranho, né? Pois é, eu sou uma pessoa complicada. Continuando, naquela época era um tanto quanto complicado, porque os profissionais de educação não manjavam nada disso. Alguns anos depois, né, recorrendo agora, voltando à quinta série, digamos assim, né? Exatamente, foi na quinta série. O que ocorreu? A supervisão da escola não me aguentava mais. Tá certo que eu de vez em quando fazia umas baguncinhas, mas era hiper de leve. Só que o que acontecia? No momento que iriam procurar digamos assim, um culpado para aquela bagunça, sobrava quem? Sobrava eu. Por quê? Porque eu era diferente. E não, isso não é aquela síndrome de cachorro vira-lata, de perseguição. Não, realmente é, cara. Aquela época eu me senti uma criança que realmente era perseguida, mas hoje em dia eu vejo que realmente, depois de um tempo pensando assim, e com uma certa maturidade agora para pensar sobre aqueles fatos, né, eu vejo que realmente eu era perseguido por causa desta minha condição, né. E o que acontece? Chamaram minha mãe na escola, e pá, que não sei o que esse guri não é normal, e pá, e tal. Melhor tu levar ele num psicólogo, sei lá o que, e tal, e pá, e foi aonde iniciou-se a minha relação com psicólogos, né? Esqueci de um fato, um pouco antes disso, alguns anos antes disso, um pediatra me receitou uma medicação para que eu me acalmasse, não para que eu prestasse mais atenção e desenvolvesse uma concentração melhor. Não, foi um calmante que a diretoria da escola lá sugeriu, né? Sugeriu que me fosse receitado. E eu não... Deixa eu ver se eu me lembro o nome do remédio. Devia ter pesquisado isso antes de sair pra gravar. Era Tofranil ou Tofanil. Tofranil ou Tofanil. Era o nome do remédio, pai e tal. Aí o que rola? Eu tomei aquele remédio, só que o médico era tão bom que ele me receitou nos horários errados. Ou seja, aquilo era pra me deixar ligado durante o dia, porém em baixa frequência, e de noite me desligar. Daí ele mandou tomar de noite. Daí eu ficava a noite toda ligado em baixa frequência, mas ligadão que não conseguia dormir. Durante o dia eu ficava sonolento. Eu acho que esse era o plano maléfico deles desde o início. Continuando. Depois desse episódio, claro, solicitaram que eu voltasse a ir a um médico e tudo mais, e pá, pra ver o que dava pra fazer, né? Outro dia eu desço pra lá pra fazer um vídeo turístico pra vocês mais legal. Beleza, aí fui no médico, pá, tal, psicólogo, conversei, o psicólogo ficou mais louca do que eu, óbvio, né, porque eu deixei o médico louco. Beleza. Aí não adiantou muita coisa, óbvio, né? Aí a escola ficou naquela, mas não vão resolver o problema. Não vou fazer contramão porque eu tô acelerando, mas ó, problema. Não vão resolver o problema? Tá. Fui a um neurologista. Aí o neurologista fez uns exames lá, umas perguntas, umas pesquisas, para Goblers. Viu que eu era normal e que tava de boas, cara. Porém, a escola queria um resultado. Por que a escola queria um resultado? Porque na época eles não estavam preparados para lidar com isso. Simplesmente.
Eles não estavam preparados para lidar com uma criança, ainda criança, claro, com uma condição dessas. E por que isso acontece? Porque o Estado não investe para que os professores se capacitem e tenham ideia do que é isso, e pavará, não sei o que. Não sei, não é o foco da discussão. O foco da discussão hoje é relatar acontecimentos e explicar para que vocês tenham mais saibam o que é isso, vai que conhece alguém aí, né, que tenha isso, pai e tal, vai que vocês tenham também, sei lá. Por isso que eu tô andando em algumas ruas aqui de bairro, mais de boa, aqui onde eu tô é a Vila Suzana. Apesar de chamar uma vila, vocês podem ver que é quase um condomínio de classe alta, né? Porque é de classe alta aqui, é caro pra caralho aqui. Então, voltando ao assunto. O que acontece? Eles queriam que desse um jeito. O jeito que foi dado foi me levar no neurologista. O neurologista mandar fazer um eletroencefalograma para ver que estava tudo normal. E ele, como estava no escuro, pediu aos professores para que eles fizessem uma avaliação comportamental minha. Aí tu adivinha o que foi que eles escreveram. Porque o guri não para quieto, porque não sei o que, porque ele é mal educado e pá, não sei o que, os caralho, não sei o que. Abre aspas. Tudo mentira, tá ligado? Eu nunca desrespeitei professor. Fecha aspas. Aí o que acontece? Mandaram essa avaliação pro médico. O médico ficou puto. Mais puto da cara, velho, com a escola. Eu lembro, cara, eu era pequeno, mas eu lembro. O médico ficou vermelho, cara, com uma raiva dos professores, dizendo que não sabe não sei o que não sei o que não sabe fazer uma avaliação. Como é que isso pode dizer que tem pedagogia, que não sei o que, porque tem que ter as cadeiras de pedagogia para te poder dar aula, né? É pedagogia, eu não lembro o que é. Eu lembro que ele falou de alguma coisa assim. E não sei o que, e xingando, tá ligado? E naquela época, tipo assim, eu muito assustado, muito querendo ficar confortado em saber que eu era normal, pensei, bah, que massa, os professores que estão errados, tá ligado? Yes! Hoje em dia eu já penso de uma forma diferente, eu já penso, bah, eles não sabiam o que era pra eles fazerem, né? O que era pra ter sido enviado pro médico. Tá, beleza. Passando isso, tá, ele receitou lá que eu tomasse um outro medicamento. Tal da Ritalina. Sim, ele é um primo do Rivotril. Aí tu já vê a necessidade que as pessoas tinham, né? Dopar uma criança com seus 10, 12 anos de idade. Essa era a necessidade deles. Não aprender a confortar aquela criança e lidar com ela da melhor maneira possível. Simplesmente dopá-la e fazer de conta como se ela não estivesse existindo naquele momento. Legal, né? Muito legal. Então, passado esse tempo tomando esse remédio, realmente o meu rendimento não mudou nada. A única coisa que acontecia, os professores não me notavam na sala de aula. Acho que era isso que eles queriam, né? E essa foi minha infanta adolescência. Com esse tipo de remédio, esse tipo de situação. Louco, né? Bem louco. Claro que depois foi passando o tempo, eu comecei a ficar mais velho, eu comecei a ficar mais rebelde. Tudo mais. Aí o que aconteceu? Eu decidi parar de tomar o remédio. Porque eu pensei assim, essa porra tá destruindo minha cabeça, cara, eu não quero mais isso. Eu baixei a viseira do óculos aqui do capacete. E realmente eu não queria mais desistir, cara. Eu disse, não quero mais. Não vou mais tomar essa bosta. Não vou. E realmente eu parei. E disse assim, não, eu vou me controlar. Não sou mais tão louco que nem eu era, tão elétrico, tá ligado? Mas eu ainda tenho alguns problemas de concentração. Como vocês puderam notar, esse vídeo eu tô me concentrando o máximo pra fazer ele. E ainda assim eu tenho alguns lapsos assim de olhar pro lado e comentar alguma outra coisa. Pra vocês terem uma ideia de como funciona a minha mente, é assim, ó. Eu tô pilotando, prestando atenção nesse carro, naquele outro, naquele que tá com o pisca ligado, naqueles lá da frente.
E ao mesmo tempo eu consigo ficar prestando atenção no vento que passa, no barulho do vento entrando no meu capacete, no que eu tenho de falar, no pedestre lá na frente. Eu estou prestando atenção tudo ao mesmo tempo, só que 10% em cada coisa. E o máximo que eu consigo atingir é uns 30, 40%. Louco, né? Perigoso, né? É louco e perigoso. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai chorar? Não tem o porquê, não tem cabimento, não vai adiantar nada tu reclamar. Tem que aprender a conviver com isso da melhor forma possível. Pois isso não é uma doença, é apenas uma condição. Isso não vai impedir de tu viver. Claro, pode te atrapalhar algumas vezes, mas não vai impedir de tu viver. Passando estes meus relatos, eu gostaria agora de entrar numa parte que fala sobre a infanto-juventude de hoje, que se encontra nessa condição, né? Meu sobrinho tá na escolinha ainda, cara. Na escolinha. As professoras já estão começando a colocar na cabeça da minha cunhada que ela tem que levar o piá num psicólogo por causa dessas noias. Não sei se é porque leram alguma coisa na internet, porque os médicos do Facebook e do Google, né, das páginas que comentam sobre isso, né, as formadas em pedagogia, né, acham que tudo se resolve em levar a criança num médico e dopar a criança. Pra te ver, nós estamos em 2016 e o senhor saiu muito do louco ali. Olha só como o senhor saiu dirigir para caralho. Parabéns pra você e parabéns ao pessoal que atravessou fora da faixa. Pra vocês verem como praticamente nada mudou, cara. De 10, 15, 20 anos atrás, cara. 30, sei lá. Cara, ainda nada mudou. Ó um helicóptero. E olha eu me distraindo de novo. Nada mudou, cara. As pessoas ainda têm medo disso e preferem não conviver e não tentar se adaptar e preferem dopar uma criança, cara. Dá um remédio tarja preta pra uma criança ficar grogue e não te incomodar. Só que essa criança não incomoda, cara. Ela só precisa de uma atenção um pouquinho, levemente especial. Ela precisa que tu faça ela desenvolver um certo interesse sobre aquele assunto, sobre aquela atividade que tu quer que ela realize. É só isso, cara. Porque quem tem o TDAH é uma pessoa que não consegue parar quieta, não consegue ficar sem produzir nada, não consegue ficar sem realizar nenhuma atividade. E fala rápido pra caramba também. E muito, cara, fala muito, tá ligado? E é tipo isso, cara. E eles preferem dopar, acabar com toda a capacidade, com toda a, digamos assim, até um dom escondido que uma criança, um ser desses possa ter, só pra não se incomodar. Isso é complicado, cara. Esse é um negócio que ainda me deixa muito triste que aconteça nos dias de hoje. Me deixa triste por quê? Porque eu vivi isso e eu tô vendo que as gerações vão continuar vivendo isso por muito tempo, cara. Pô, isso é um saco, cara. Isso é chato de tu tentar aceitar isso. É tanto tempo perdido com discussões sociais sobre assuntos que não era necessário. Que esse tipo de coisa o pessoal não procura discutir, tá ligado? O pessoal confunde o TDAH com falta de limite. Mas tu tem que entender bem que uma coisa é diferente da outra. Falta de limite é quando o pai fala não pra criança, ou diz pra criança fazer alguma coisa, ou adolescente mesmo, cara. Esse adolescente, ele não fica, tipo, fazendo outras coisas, o chamado... eu esqueci a palavra... procrastinação. Ele não fica procrastinando e fazendo outras coisas até mais legais do que aquilo que lhe foi ordenado. Ele fica testando a paciência do adulto, da pessoa que lhe impôs aquilo. E se chega uma parte que ele não consegue mais testar, ele começa a fazer pirraça e birra. Isso é falta de laço. Isso não é TDAH, tá bom? TDAH, a pessoa começa a fazer aquilo, daí ela começa a fazer outra, e daí ela para de fazer aquele, e quando tu vê ela já tá na
oitava, nona atividade, depois do que lhe foi pedido para fazer, ela não terminou nenhuma. Isso é TDAH, amiguinhos, tá? E tem muito falta de limite hoje em dia. Tem para caramba. Olha só, tá 23 graus, eu vi antes nesse bagulho aqui. Tá de boa. Eu tô de camiseta e coletinho de couro. Não tem nenhum escudo de motoclube ainda, mas eu já tenho meu coletinho de couro, que eu ganhei de presente da minha namorada. Um pouco depois não, foi até bem antes de ter a moto, eu acho. Foi antes de ter a moto. Pior. Pois é, como eu tava dizendo, então, tem a falta de limite, que as pessoas confundem o TDAH com a falta de limite. Só que não é. Uma dica para pais e tios e tias e pessoas que acham que convivem com esse tipo de criança. Analisem bem o comportamento deles. Deem uma pesquisada de como eles agem. E se eles agirem mais ou menos como eu relatei nesse vídeo, eu sou da opinião assim, tente impedir com que os responsáveis dessa criança, pai, mãe, padrasto, sei lá, papagaio que cuida dessa criança, leve essa criança para o caminho dos medicamentos, cara. Coloca essa criança em atividades, pode ser futebol, sei lá, para fazer essa criança gastar as energias, como a gente fala, né? Procura um curso legal de inglês para essa criança, sei lá, para ela fazer, estudar um negócio massa e tipo, que seja interessante para ela, sabe? Olha lá a moto azulita do mano que trabalha com nós ali. Sei lá, cara, uma coisa muito massa que me ajudou para caramba a me concentrar foi música, cara. Tanto que graças ao TDAH, a eu ter que desenvolver alguma coisa assim, né, pra mim me concentrar, eu aprendi música, cara. E eu vou dizer pra vocês, eu nunca fiz aula de música. Posso ter feito uma ou duas aulas por aí, em algum lugar, mas eu não fiz aula de tipo pegar, parar, fazer aula com o professor pra caramba, pra treinar os esquemas. Nunca, cara. Eu fazia aula, achava chato pra caramba e não conseguia continuar indo na aula do cara. Tá ligado? Porque uma criança, digamos, um adolescente, um infanto juvenis que tem TDAH, só um pouquinho eu quero fazer um negócio que eu tenho saudade de fazer. Eu passava todo dia nessa rua aqui. Tá, os senhores vão atravessar? São uns frescos, tá ligado? Como eu tava falando, eu aprendi tudo no autodidata, cara, porque essa é uma característica de uma criança, pessoa que tem TDAH. Ela precisa fazer alguma coisa, mas ela acha os meios convencionais chatos. Ela não consegue fazer na forma dos outros, porque aquilo é chato, é muito robótico, é muito regrado e ela não consegue. Mas isso não quer dizer que ela é uma pessoa que não pode viver em sociedade completamente normal, tá ligado? Ela tenha que sofrer algum tipo de preconceito, discriminação e ser tratada de uma forma diferente pro lado ruim. Claro que precisa de uma forma um pouco diferente, tipo um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de empenho das pessoas, porque é durante a infância que tu faz a criança desenvolver um senso de tipo, opa, eu preciso fazer assim, assim, assado, para que eu me interesse, para que eu consiga alcançar resultados. Não dopar uma criança, né? Eu tive muita sorte de conseguir me ligar disso quando eu era pequeno, que eu fui cabeça pra isso até hoje. Eu penso, eu me liguei cedo pra caramba, cara, olha que legal, que bom. Porque senão hoje eu ia ser um daqueles bobalhão, sabe, que tipo, não consegue fazer nada, só se fode na vida. Não que eu não me ferre bastante, mas sei lá, tá ligado, que não consegue absorver nada de conhecimento porque não consegue prestar atenção e não consegue se focar em nada. Entende? Eu ia ser assim. Amiguitos meus. Era mais ou menos essa a ideia que eu queria trocar sobre esse tema. O senhor não ligou o pisca pra entrar. Muito obrigado por não avisar, tá?
Isso é uma coisa boa de tu ter o TDAH. Mas caramba, tem uma faixa aqui, velho. Pra que atravessar lá se jogar no meio da rua? Ah, o povo da roça é foda. Essa é uma característica do TDAH, cara. Tu consegue desenvolver uns 2, 3 assuntos ao mesmo tempo, assim, situações e focos, e nenhum deles sai 100%. Mas tu consegue desenvolver uns 2, 3, né? Aí eu digo, antes tu falhar em muitos do que falhar só em um. Não, pera. Não, estranho. Então acho que era essa a ideia que eu queria trocar, galerinha. Eu não tenho mais muita coisa a acrescentar assim. Porque realmente, esses assuntos mais sérios assim que eu quero tratar no motovlog, né? Que eu quero aproveitar esse espaço para conversar sobre isso com pessoas que já têm um certo nível cultural, né, cara? Tipo, não só relacionado à música, artes e afins e cultura pop, esquemas assim. Tipo, pessoas que dá pra mim trocar uma ideia aí, que é o pessoal que me assiste, né, cara? O pessoal que me assiste e que eu assisto também, eu acho que eu posso trocar esse tipo de ideia, porque o pessoal é cabeça pra entender isso. Porque várias vezes eu já tentei conversar sobre isso com pessoas, tá ligado? E as pessoas ficam me olhando com cara de tipo, tá, e aí, que mais? Então tu quer defender a falta de respeito, não sei o que e tal, tipo isso, sabe? E eu fico muito triste que a sociedade ainda não esteja preparada para aceitar esse tipo de condição. E eu acho que esse vídeo já ficou longo demais, eu acho que eu vou cortar ele por aqui, porque eu já falei legal sobre o assunto, né, gente? Crianços, como eu gosto de chamar vocês de crianças, porque é uma palavra que não existe, mas eu acho ela muito... Vamos ficar amarela. Eu acho ela uma palavra muito carinhosa e muito legal, assim, muito brother pra chamar vocês, tá ligado? Feito então, crianças! Esse foi o primeiro vídeo sério com assunto fundamentado e com experiências práticas e vividas e comprovadas do Da Montanha Motovlog. Aí eu te digo assim, será que eu estou muito inspirado em um certo outro precursor gênio motovlogueirístico que trata sobre assuntos assim? Né? Olha lá meu reflexo. Ai ai, galera. Legal que eu fiz esse vídeo. Eu espero que eu assista ele depois e goste dele e resolva compartilhar com vozes. Entrar na avenida aqui agora de novo. Seguir rumo à minha casa agora. Pois hoje é domingo, hoje eu tô de folga. Eu aproveitei minha folga para que eu estivesse descansado e sem pressa de chegar a lugares e pudesse gravar esse vídeo para vocês. Para mim, primeiramente, né? Porque eu prometi para mim que quando eu tivesse um espaço para falar sobre esse tipo de coisa, eu falaria. Certo, galeras? Este é o Da Montanha Motovlog. Aqui quem fala para vocês é o John Verini, do alto da montanha. Eu mando aquele abraço para vocês. Obrigado por assistirem o meu canal. E valeu!